do Senhor Jesus seja abundante no seu coração, na sua vida. Aqueles também que posteriormente nos acompanharão pelo canal do YouTube, que você seja abençoado, que você seja ministrado pela palavra de Deus. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém. Irmãos, é um privilégio estarmos aqui. Sabe que quando chego, quando eu adentro por essas portas, e quando eu encontro os irmãos, e quando eu sei que nós podemos estar aqui, com toda a liberdade, irmãos, isso enche o meu coração de alegria, de gratidão. E é inevitável, isso também me leva a pensar na igreja perseguida, aqueles que nesse exato momento estão no subsolo, estão debaixo da terra, nas cavernas que eles constroem, só ali eles podem, irmãos, buscar a Deus. Só ali eles podem levar a Bíblia, não assim, muitas vezes encadernada, bonitinha, os 66 livros, toda a coletânea junto, mas eles separam, né? Precisa desencadernar, deixar uma parte com um irmão, outra parte com o outro. E eles vão, então, ao longo da semana, compartilhando as porções do texto bíblico, porque se eles forem pegos à luz do dia, com a Bíblia nas mãos, eles são presos, torturados e mortos. E nós aqui, irmãos, temos alegria, privilégio, a liberdade nessa cidade, nesse prédio, com as portas abertas, virada para a rua, uma rua movimentada, cultuar o Senhor. E eu fico pensando, quantos de nós ainda temos desperdiçado? Puxa, quantos de nós ainda temos, abrimos mão dessa liberdade que nós temos? Pensa nisso, pense nisso. Abra sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Martinho Lutero, um dos nomes, nós lembramos sempre do nome de Martinho Lutero, um dos reformadores, mas existiram outros homens, mas Martinho Lutero, ele diz que a carta aos Romanos é a suma teológica que o apóstolo Paulo nos deixou. Essa carta, irmãos, é tão importante, que ela moldou o ensino. Olha só, vou citar alguns nomes aqui para você recordar. Ela moldou o ensino de homens como Agostinho, João Calvino, Martinho Lutero, John Wesley. É uma carta de extrema importância. E é interessante porque das 13 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, quase metade do Novo Testamento, destinada a igrejas que, inclusive, ele havia fundado durante as suas viagens missionárias, duas comunidades Paulo não conheceu. Uma delas era os romanos, aqueles que estavam na capital do império, e a outra é Colossenses, os irmãos que estavam em Colossos. E quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele tem em mente duas coisas. Primeiro, ele queria que essa comunidade conhecesse o evangelho que ele estava pregando, conhecesse o evangelho no qual ele acreditava e no qual transformou a sua vida. E também Paulo tinha em mente levantar fundos financeiros, que a igreja enviasse fundos financeiros, recursos financeiros, para que ele pudesse viajar até a Espanha. E lá na Espanha, irmãos, ele pudesse pregar o evangelho. Então ele escreve a carta, uma carta muito importante. E eu vou fazer leitura esses versos que estão aí, capítulo 3, versos 21 ao 31.
E o tema é esse que você está vendo, graça imerecida. Talvez você está lendo o tema e pensando, pastor, se não fosse merecida, não seria graça. Pois é, se você pensou isso, seu pensamento está correto. Por quê? Porque nenhum de nós merecíamos essa graça de Deus. Nenhum de nós. E esse texto que eu selecionei da carta de Paulo aos Romanos deixa isso muito claro. Olha lá. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos, ou seja, separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Amém. Alguns pensam que o apóstolo Paulo tinha uma aversão à lei, ou era contrária à lei, a chamada Torá, o Pentateuco, os 5 livros, os 5 primeiros livros da palavra de Deus. Mas quando Paulo escreve Romanos, ele mostra, ele prova que não era nada disso. Pelo contrário, ele vai falar depois que é pela lei que nós conhecemos, que nós temos consciência do pecado. E quando nós temos consciência do pecado, irmãos, nós temos consciência também da nossa sentença. Mas, graças a Deus, que em Cristo nos perdoa, que em Cristo derrama sobre nós essa graça que nós não merecemos. Eu quero, na introdução dessa mensagem, contar para vocês, relatar uma breve biografia de um homem chamado John Newton. Quantos já ouviram, já leram desse homem? Me dá um sinal aí, levanta a mão. John Newton. Alguém já ouviu? Alguém já leu a respeito da vida desse homem? Então eu vou contar um breve testemunho, uma rápida biografia da vida dele. Esse homem, irmãos, nasceu em Londres, no dia 24 de julho de 1725. A sua mãe foi uma mulher piedosa e o seu pai era um marinheiro religioso. Quando ele tinha 6 anos de idade, a sua mãe faleceu. E ele foi deixado por si e, contra a sua própria vontade, ele se tornou um marinheiro. Um marinheiro, inclusive, debochado. De si mesmo, olha o que ele escreveu. Eu era capaz de qualquer coisa,
Não tinha o menor temor de Deus diante dos meus olhos, nem pelo que me lembro, a menor sensibilidade de consciência. Olha, já pensou a pessoa escrever isso, dizer isso por si mesmo? Olha, eu era capaz de qualquer coisa, não tinha o menor temor da presença de Deus, a menor consciência, a menor sensibilidade de consciência. E quando ele tinha 20 anos, ele foi desembarcado em algumas pequenas ilhas na África Ocidental e por cerca de 1 ano e meio ele viveu como escravo. Posteriormente, ele foi resgatado por um navio cujo marinheiro era amigo do seu pai, que também foi marinheiro, e resgatou John Newton. No dia 21 de março de 1748, durante uma viagem para a Inglaterra, Deus agiu para resgatar a vida desse homem. Assim como Deus agiu para resgatar a sua e a minha vida um dia. Ele acordou, imagina, num navio, uma tempestade violenta, ele acorda, a água entrando no seu quarto, enchendo o quarto dele. Então, pela primeira vez na vida, em muitos anos, ele expressa a necessidade da misericórdia. Olha o que ele disse: se isso não acabar bem, o Senhor tenha piedade de nós. É impressionante, irmãos, como Deus ele tem os meios dele agir. Às vezes nós desenhamos na nossa mente um jeito tradicional de Deus fazer a obra, mas Deus tem os meios dele de agir. E ele usa das diversas maneiras, dos diversos recursos que estão à sua disposição. John Newton, depois disso, se tornou capitão de um navio que comercializava escravos. E depois de muitos anos nessa lida, comercializando escravos africanos, ele sentiu um intenso remorso por participar dessa atividade. E 30 anos depois, ele deixa o mar, ele se junta a um outro homem chamado William Wilberforce. E esse William, ele foi um político britânico, ele foi um homem importante no parlamento britânico, e foi um dos homens que lutou contra a abolição da escravidão. Olha só que interessante. John Newton, que comercializava escravos, agora se junta a um homem importante do parlamento britânico, soma forças a esse homem para poder lutar contra a abolição escrava na Inglaterra. Já percebeu, irmãos, como o Evangelho ele nos transforma e nos conecta no caminho da retidão e da justiça? Já percebeu? E então ele descreve essa atividade como uma atividade iníqua, cruel, opressiva e destrutiva. Agora vem a melhor parte, uma das melhores partes. Em 1764, ele aceitou o chamado para ser pastor. Olha só. De uma paróquia lá na Inglaterra, ele serviu ali por quase 16 anos. Irmãos, se tem um homem, se tem alguém que sabe o significado da graça de Deus, foi John Newton. Não só soube, como viveu a partir dessa graça. Vou falar aqui, até o dia da sua morte. Olha só, ele nunca deixou de se surpreender com a graça de Deus. E olha o que ele chegou a declarar: tal miserável, se referindo a ele, não ser apenas poupado e perdoado, mas reservado a honra de pregar o teu evangelho, do qual blasfemava e ao qual renunciava. Isso é maravilhoso mesmo.
Isso é graça imerecida. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ele. Olha, graça, a graça de Deus é um presente que você não merecia. E ele, irmãos, foi além. Ele expressou esse sentimento compondo um hino chamado Graça Maravilhosa. Não sei quantos de vocês já ouviram esse hino, é lindo. Eu vou relatar um trechinho aqui para vocês. Graça maravilhosa, quão doce é o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora eu vejo. Aleluia. A graça de Deus, irmãos, transforma a nossa vida. Quando nós estudamos a carta que Paulo escreveu aos Romanos, que era uma igreja formada por judeus convertidos e também por gentios, que regressaram de Jerusalém depois do Pentecostes, lembra Atos capítulo 2, e quando eles voltam para Roma, eles iniciam a igreja. E um detalhe que chama atenção é justamente a consciência transparente e sólida que o apóstolo Paulo apresenta. Dentre as doutrinas que nós encontramos aqui, está a doutrina da justificação pela fé. Paulo enfatiza que não é pelas obras, mas é pela fé em Cristo. E se tratando de um público em parte judeu, olha, isso tinha um significado muito real, muito profundo e muito importante. Nós não podemos esquecer que Paulo era judeu. E antes da sua conversão a Jesus Cristo, inclusive, ele foi um fariseu radical. Quanto à lei, né, me referindo à lei. Conforme ele mesmo registra. Eu quero ler esse texto com você. Abre comigo, por favor, Filipenses capítulo 3, versos 4 ao 6. Filipenses capítulo 3, 4, versos 4 ao 6. Olha o registro, olha a descrição que o apóstolo Paulo dá aqui, se referindo a ele mesmo. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vem com a relação. Olha só, circuncidado no 8º dia de vida, lembrando que a circuncisão era um sinal da aliança que Deus havia feito com o seu povo, que Deus havia feito com Abraão e seus descendentes. Lembra? A circuncisão era um sinal da aliança. Ou seja, todos os homens com 8 dias, de vida, precisavam ser circuncidados. Olha só. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, ou seja, verdadeiro israelita, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Puxa. Ou seja, em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, quanto aos preceitos da lei, quanto às regras da lei, eu era uma pessoa irrepreensível. Mas depois, se você seguir o texto, olha lá o verso 7. Aquilo que ele considerava lucro. Olha lá, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda. Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como lixo, olha, como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo mais a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha só, Paulo foi um homem, irmãos, que a partir da sua conversão ele entendeu que a salvação, ela é mediante a graça, ela é mediante a fé, não por obras, como ele vai escrever lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Vós sois salvos por meio da graça, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo foi um homem que entendeu que a sua salvação e a salvação daqueles aos quais ele pregava o evangelho, ela tem um fundamento sólido, inabalável e imutável. Qual é esse fundamento? É a fé em Jesus. Por isso que é uma graça imerecida. Amém? E o que isso significa? Vamos lá, significa que somente o poder do evangelho, mediante a ação do Espírito Santo, pode transformar o coração do homem. Para aqui um pouco e pensa na vida de Paulo. Não dá tempo, né, irmãos, de entrar aqui nos detalhes, nas minúcias da vida de Paulo. Aliás, nós não temos tudo da vida dele, da biografia dele, registrado na palavra de Deus. Nós precisamos buscar em outras fontes. Mas para e pensa no que nós temos registrado na Bíblia, nas Sagradas Escrituras sobre Paulo. Um judeu, um legítimo judeu, como ele mesmo descreve aqui, quanto à lei, fariseu, rigoroso, radical, perseguidor da igreja, passava de sinagoga em sinagoga pedindo cartas ao sumo sacerdote para que a primeira oportunidade que ele encontrasse os seguidores do caminho, ele pudesse prendê-los. Um homem que consentiu, que estava ali na morte presente, quando Estevão foi apedrejado e morto. Um homem que o livro de Atos, Lucas registra, devastava a igreja. Um homem que seguia a lei nos mínimos detalhes, como faziam os fariseus. E que agora, irmãos, está pregando uma nova mensagem. E que, inclusive, aqui em Filipenses diz, olha, aquilo que eu considerava lucro, aquilo que era lucro, aquilo que era vantajoso no meu currículo, eu considero como esterco, como lixo. Isso aqui não é mais nada. Por quê? Porque é somente pela fé em Cristo que nós somos salvos. Isso significa, irmãos, que quando Paulo se encontrou com Cristo ali na estrada de Damasco, Atos capítulo 9, lembra? Ele teve a vida, irmãos, impactada. Impactada. E esse evangelho do qual ele se tornou pregador, foi o evangelho que transformou a sua vida e continua sendo o evangelho que tem transformado a minha, a sua e a nossa vida. O que isso significa? Significa que somente o poder do evangelho pode libertar o coração do homem da religiosidade legalista. Ou seja, fundamentada em regras rígidas e conduzi-lo à verdadeira espiritualidade. Glória a Deus por isso. É exatamente esse retrato que eu vejo na vida de Paulo. Cadeia sendo de religiosidade, irmãos, de regras rígidas, que na cabeça deles, no conceito deles, eles já achavam que aquilo estavam conectando eles com Deus, mas na verdade, aquilo estava separando eles de Deus. E quando Jesus vem, nós vemos nos evangelhos, ele refuta isso, ele bate de frente com essa religiosidade, os fariseus o perseguem, o ridicularizam e o rejeitam. Mas o fato é que somente o poder do evangelho pode nos libertar, irmãos, de uma religiosidade
legalista, fadada ao fracasso, à escravidão, e nos conectar à verdadeira espiritualidade. Somente o poder do Evangelho pode abrir os olhos do cego e conduzi-lo à salvação, como foi na vida de John Newton, como foi na minha, na sua vida um dia. Olha só, o próprio Paulo chegou a declarar lá em Romanos 1, 16, 17. Vamos ler junto, vamos afirmar junto essa verdade? Lá no finalzinho, Paulo está fazendo uma citação de Abacuque 2,4. Mas vamos ler Romanos 1, 16 e 17 juntos? Abre aí, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Vamos lá? 1, 2, 3. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou como está escrito lá em Abacuque, numa outra versão, o justo viverá pela sua fidelidade. Abre um parênteses para destacar para dar uma ênfase aqui. Cristo é a justiça de Deus à disposição de todo aquele que crê. Amém? Cristo é a justiça de Deus, irmãos. Quando Paulo fala que no Evangelho foi revelada a justiça de Deus, ele está dizendo isso. Olha, no Evangelho nós encontramos a pessoa de Cristo. Aquele que veio ao mundo, que habitou entre nós, o Verbo de Deus encarnado, cheio de graça e de verdade, que trilhou o caminho da fidelidade, que trilhou o caminho do sofrimento, que trilhou o caminho da obediência, e obediência até a morte, e morte de cruz, para que hoje nós fôssemos alvo dessa graça. Graça que nem eu, nem você e nenhum de nós merecíamos, mas que está disponível a todas as pessoas, mediante a fé em Cristo. Cristo, eu vou repetir, é a justiça de Deus à disposição de todo aquele que crê. Amém. E dentre as instruções profundas que Paulo aborda nessa carta, inclui-se a condição que nós nos encontrávamos, a condição em que se encontra ainda todas as pessoas diante de Deus. Se ele está dizendo, olha, não importa a sua etnia, não importa a sua cor, é isso que ele está dizendo, irmãos, não importa a sua classe social, a sua posição social. Ele destaca essa realidade, essa condição em que, inclusive, nós nos encontrávamos, não nos encontramos mais por causa da graça de Deus que nos alcançou, mas ainda, irmãos, preste atenção nisso, muitas pessoas se encontram nessa condição, numa condição de pecado diante de Deus, numa condição de uma condenação eterna diante de Deus. E ele vai destacar essa realidade com todas as letras, a partir do versículo 9 até o versículo 12. Abre comigo lá, Romanos de novo, capítulo 3, verso 9 ao 12. Olha o que ele diz. Que concluiremos então? Lá no início, ele vai levantar também, do início do capítulo 3, ele vai levantar algumas questões importantíssimas para o público que ia ler, que ia ter acesso a essa carta. Olha lá, capítulo 3, verso 1. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Olha só, ele levanta duas realidades importantes. Ser judeu e ter sido circuncidado. Que vantagem há nisso? E aí ele mesmo responde, muita. Em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas
as palavras de Deus. Os judeus, irmãos, é o povo da aliança. Lá no Antigo Testamento nós vemos isso. Deus, ele escolhe esse povo. E por meio de um homem chamado Abraão, primeiro Deus faz aliança com Noé, lembra? E depois Deus faz aliança com Abraão. E Deus, então, ao estabelecer aliança com esse povo, tinha em mente, tinha no seu plano, que esse povo, além de salvos, seriam os mensageiros da sua palavra para todos os povos do mundo. Mas quando nós olhamos ainda para o Antigo Testamento, nós vemos que esses mensageiros falharam. Eles falharam. E então o Evangelho chega até os gentios, que somos nós. O Evangelho se estende aos gentios. E hoje, por meio de Cristo, está disponível a todas as pessoas. E olha o que Paulo vai dizer lá no verso 9. Então ele vai levantando questões importantes para o público que teria contato com a sua carta. E ele pergunta no verso 9, que concluiremos então a respeito dessas questões envolvendo judeu, envolvendo circuncisão, envolvendo, inclusive ele cita a infidelidade deles. Olha lá verso 3. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. E então no verso 9, ele vai dizer, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Ou seja, todos estão debaixo do pecado. Todos estão fadados à condenação e à morte eterna. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. E ele segue. Olha lá, verso 10, como está escrito. Não há nenhum justo. Nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E diante dessa triste e temerosa realidade, nos perguntamos, como perguntou a multidão que ficou aflita, após o discurso de Pedro, lá no dia de Pentecostes, lembra quando Pedro se levanta, o Espírito Santo primeiro se derrama sobre os crentes, sobre os discípulos ali, eles começam a falar em línguas estranhas, e muitos dos que estavam ali pensam que eles estão embriagados, e Pedro então se levanta e diz, olha, não, eles não estão bêbados, ainda é 9 horas, apenas 9 horas da manhã. E ele então faz um discurso, e nesse discurso, dentre as coisas que Pedro destaca, ele enfatiza que foram os judeus os responsáveis pela morte do próprio Deus, do Filho de Deus. E quando eles ouvem essa mensagem do apóstolo Pedro, eles ficam aflitos no seu coração. E eles perguntam, irmãos, Atos 2:37, irmãos, que faremos? Que faremos? E a resposta, queridos, amados irmãos, também nós encontramos registrada com todas as letras, a partir do verso 21 ao 26, que nós fizemos a leitura aqui. Mas agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Aliás, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a lei e os profetas sempre apontaram para uma realidade sublime. Sempre o Antigo Testamento, irmãos, a lei e os profetas sempre apontou para uma realidade muito excedente, muito sublime, muito maior. E sabe qual é essa realidade? É Jesus. É Jesus Cristo. O Novo Testamento não anula
o Antigo Testamento, pelo contrário. O Novo Testamento confirma-se o que foi registrado e ensinado no Antigo. Olha, quer uma prova disso? Vai lá comigo rapidinho, Mateus capítulo 5. Se você é rápido de endereço, corre lá, Mateus 5, versos 17 e 18. Onde nós estamos aqui no Sermão do Monte, início do Sermão do Monte. Jesus está diante de uma multidão, diante dos seus discípulos. Olha o que ele está afirmando aqui, verso 17. Não pensem que vim abolir a lei, que vim anular a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem, olha só, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Abre um parênteses aqui, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Nós estamos vivendo um período, irmãos, na história do povo de Deus, um período contemporâneo da igreja, onde algumas pessoas batem na tecla de alguns ensinos do Antigo Testamento e dizem que o Antigo Testamento não precisa mais ser considerado. Nós podemos anular o velho e considerar o novo. Isso é um engano. Isso é um erro. O que Jesus está dizendo aqui afirma, enfatiza isso de maneira clara. Ele diz, olha, não vim abolir a lei, cancelar a lei e os profetas. Pelo contrário, eu vim cumprir. E quando nós estudamos a carta de Paulo aos Romanos, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele está corroborando, ele está confirmando o que Jesus diz aqui. Olha, a lei, os profetas sempre apontaram para uma realidade excelente, sublime. Qual é essa realidade? É Cristo. Quando Paulo toca na questão da circuncisão, lá na frente, ele vai dizer que a circuncisão não é mais aquela praticada na carne. Quando o prepúcio do órgão masculino do homem, com 8 dias de vida, era cortado, e aquele corte, a remoção daquele prepúcio, era um símbolo da aliança que Deus tinha feito com Abraão. E Paulo está dizendo, olha, a nossa circuncisão agora em Cristo, olha que coisa tremenda, irmãos, não é mais na carne, mas é uma circuncisão operada no coração, mediante a quem? Mediante ao Espírito. É uma circuncisão no coração, mediante a ação do Espírito Santo em você, em mim e em nós. Ou seja, a palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela é composta de Antigo e de Novo Testamento. Jesus não veio abolir, cancelar a lei e os profetas, pelo contrário, ele veio cumprir. E preste atenção numa coisa, só ele tinha totais, plenas condições de cumprir a lei e os profetas. E ele fez isso mediante o seu sangue derramado na cruz. E eu quero dizer isso, o sangue de Jesus é o único meio eficaz de nos limpar da nossa culpa perante Deus. O sangue de Jesus é o único meio eficaz de nos perdoar dos nossos pecados, irmãos. De nos resgatar do império das trevas e de nos transportar para o reino do seu Filho amado. O sangue de Jesus é o único meio, é o único recurso que nos coloca frente a frente e que nos leva a desfrutar dessa graça imerecida. Irmãos, quando eu olho para esse texto de Paulo, no capítulo 3, e ele segue, ele vai reforçar, ele vai enfatizar isso.
lá no capítulo 5, quando ele diz: olha, nós somos justificados pela fé e agora nós temos paz com Deus. Ele vai reforçar ainda mais lá no capítulo 8. Mas quando eu olho para o capítulo 3, eu vejo que Paulo está nos colocando, ele coloca toda a humanidade no banco de réus. Quando ele diz: olha, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, todos nós, independente se é judeu ou gentio, se é grego, todos nós estávamos sentados no banco dos réus. E a linguagem jurídica que ele usa aqui na carta aos Romanos, para nós é uma linguagem, pode ser uma linguagem desconhecida e difícil de entendimento, mas para o público daquela época era algo comum. Eles estavam acostumados com os assuntos que eram discutidos e resolvidos nos tribunais. Mas o fato é, irmãos, que todos nós, não esqueça isso, todos nós estávamos no banco dos réus. Aguardando a sentença? Sim, mas a sentença já havia sido dada. A sentença já estava protocolada. Qual era a sentença? Nós estávamos condenados. Condenados ao quê? À morte eterna. E aí, diferente dos filmes ou dos livros que a gente lê, ou dos filmes, dos seriados que a gente assiste, que dá aquela guinada, né? No fim do filme, entra o cavaleiro no cavalo branco, resgata a princesa, salva ela da morte, da sentença, diferente de filmes, irmãos, mas na vida real. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, como o Cordeiro perfeito, sem mácula e sem mancha, foi conhecido antes da fundação do mundo. O apóstolo Pedro vai escrever isso. Ou seja, Deus, na sua onisciência, na sua imensa e generosa graça, ele já tinha traçado todo o plano. Deus sabia, irmãos, que aqueles que ele escolheria, que aqueles que ele firmaria o pacto da aliança, falhariam. Não corresponderiam ao seu amor. E por isso, então, ele planeja, ele estabelece um plano perfeito, infalível, imutável. Qual era esse plano? O sangue do Cordeiro, sem mácula e sem mancha, que foi conhecido antes da fundação do mundo. É por causa desse sangue, querido e querida, que nós somos alcançados hoje. É por causa desse sangue. Talvez, irmãos, você pense aí sentadinho no seu lugar, está ouvindo a palavra e pensando: puxa, então significa, pastor, que independente do que eu faça, Deus continua me amando? Sim, Ele continua te amando. Mas não esqueça o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, que nós não devemos usar a graça como liberdade enganosa, como liberdade para fazer aquilo que fere o coração de Deus. Olha lá, capítulo 6, verso 1, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? A graça, irmãos, ela não é preceito para cometermos pecado, pelo contrário, a graça é princípio, é dádiva de Deus para cada um de nós, para que a gente viva uma vida digna desse evangelho que nos alcançou.
Amém? A morte de Jesus na cruz é o que nós vamos celebrar daqui a pouco. A ceia é um anúncio dessa realidade, irmãos. Quando nós participamos da ceia, o apóstolo Paulo escreve, nós estamos anunciando a morte do Senhor. A morte que nos resgatou, a morte que fez o Senhor derramar sobre nós a sua graça imerecida. A morte de Jesus na cruz, não esqueça isso, foi tão sublime e definitiva que cumpriu com perfeição a justiça de Deus. Quando Paulo fala de sacrifício de propiciação, ele está voltando, remetendo o pensamento lá no Antigo Testamento. Lembra quando o sacerdote entrava no santo, sumo sacerdote, uma vez por ano, no Santo dos Santos, e ali ele sacrificava um animal, aspergia o sangue do animal na base do altar. Aquele sacrifício era um holocausto, ou seja, o animal era queimado no altar. E aquele sacrifício resultava em perdão dos pecados para o próprio sacerdote, para o próprio sumo sacerdote e pelo pecado da nação. E mais, o outro benefício é que desviava a ira de Deus do povo. Quando Paulo fala isso, irmãos, ele está dizendo que Cristo agora é o nosso sumo sacerdote. Olha só que coisa linda. Ele está dizendo que o sacrifício de Cristo foi definitivo, uma vez por todas e uma vez por todos. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que se ofereceu a si mesmo como sacrifício pleno e definitivo. Olha o que o autor da Epístola aos Hebreus, abre comigo, Hebreus capítulo 9. Olha o que ele escreve, olha como que ele endossa essa realidade de maneira tremenda. Hebreus 9, 11 ao 15. Olha só, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Esse tabernáculo não foi feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Olha o 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Olha só. E o próprio autor de Hebreus, irmãos, da Epístola aos Hebreus, desculpa, ele vai dizer que os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento era a sombra de uma realidade futura. Qual era essa realidade futura que já se concretizou? É a morte de Cristo. Hebreus 10:10, Hebreus 10:14 diz que nós fomos santificados. Estamos sendo santificados ainda por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. E eu quero encerrar, irmãos, destacando algumas coisas que eu acredito serem essenciais. Eu quero destacar aqui a realidade sublime que o apóstolo Paulo registra nessa carta, tão importante para nós. Inclusive, o que ele enfatiza é a linha condutora do seu ensino. Qual é? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Mas, mediante o sangue de Cristo, nós somos santificados, nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. E isso é uma prova clara de que a humanidade, em geral, e os judeus, de maneira particular, ficaram aquém da glória de Deus. Isso significa, irmãos, que todos nós, como eu disse agora há pouco, estávamos sentenciados à morte eterna, como decorrência do pecado. E o único que poderia entrar nessa história e mudar a realidade é Jesus. Porém, conforme relatou muito bem John Newton no seu testemunho, já é muito boa notícia saber que em Cristo nós somos perdoados e poupados. É ou não é? Não é uma ótima notícia? É. É uma ótima notícia. Mas essa absolvição, irmãos, é apenas metade da história. É por isso que é importante, eu tenho enfatizado para vocês aqui, nós conhecermos, nós visualizarmos o quadro pintado de uma maneira completa. O perdão dos pecados é apenas uma parte da história. A outra parte é que Deus muda a nossa condição diante dele. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu saio daqui hoje, enquanto eu estudava, meu coração já se encheu de gratidão. Eu saio daqui hoje com mais gratidão ainda. Porque além de nos perdoar, de nos poupar, Deus muda a nossa condição diante dele. Olha só, de condenados nós fomos justificados. De inimigos, agora nós somos amigos. De criaturas, nós agora somos filhos e filhas de Deus. Você é filha amada, você é filho amado. Pastor, embasamento bíblico disso. Opa, anota aí para você ler depois. Romanos 5:1, Romanos 5:8, João 1:11 ao 13, por aí vai. Mediante a morte de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Irmãos, essa mensagem é tão maravilhosa, é tão digna da nossa confiança que Deus mudou a nossa identidade. A sua velha identidade, ela não ficou guardada na gaveta, que hora ou outra ela vem à tona. Não, a sua velha identidade, ela foi rasgada. Ela foi cancelada. Essa sim foi cancelada. Deus te deu uma nova identidade. Nós não somos mais descendentes de Adão. E, consequentemente, escravos do pecado. Nós não somos mais. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, de todos os benefícios dessa graça que nós não merecíamos. Vou ler daqui a pouco. Essa maravilhosa realidade, irmãos, não esqueça isso. Porque vem vindo uma geração de crentes aí que tem usado a graça como liberdade para pecar. Vem vindo uma geração de crente que desassocia fé cristã da santificação, que desassocia a fé da responsabilidade da obediência. Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam, irmãos. O que as Escrituras nos ensinam, eu vou ler daqui a pouco, é que essa realidade nos conecta, pelo contrário, essa realidade nos conecta diretamente com a responsabilidade que nós temos diante de Deus, diante do mundo, de vivermos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E talvez quando você lê isso, lá em Romanos capítulo 5, você pode pensar, mas pastor, o que significa viver pelo Espírito?
De uma maneira bem sucinta e simplória, viver pelo Espírito significa aprendermos a pensar, a tomar decisão, a forjar nossos pensamentos, a viver toda a nossa vida à luz do Evangelho. Eu sei, irmãos, eu sei que essa realidade é sublime, mas ao mesmo tempo, irmãos, é uma realidade que só é possível mediante o poder do Espírito Santo. Nós precisamos viver realmente a partir de quem nós somos. Nós não podemos, irmãos, grave isso, viver uma falsa identidade. Porque Deus, quando nos alcança pelo Evangelho, Ele nos dá uma nova identidade. E é essa nova identidade que eu estou enfatizando aqui que nos conecta com responsabilidades. E nós precisamos viver à luz disso. Olha o que Paulo escreve lá no capítulo 8, versos 12 ao 14. Se você quiser ler, abre aí, se não acompanhe comigo. Olha só, Romanos 8, 12 ao 14. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem, olha só, se pelo Espírito, não é pela nossa força, mas é pelo Espírito. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu encerro, eu fecho agora, definitivamente, dizendo, irmãos, que na perspectiva de Paulo, essa mortificação da carne, ela só pode ocorrer pelo poder do Espírito. Às vezes, irmãos, no dia a dia, nessa longa jornada cristã, nós tentamos vencer as coisas pela nossa própria força. Nós não conseguiremos. Principalmente quando o assunto é bater de frente com a nossa própria natureza, que é, sim, inclinada para o pecado. Isso só é possível, irmãos, se nós vivermos pelo Espírito. Olha para a pessoa que está do seu lado, se você quiser fazer isso, e fala assim para ela: você é filho, você é filha. Tem certeza disso? Eu tenho, pastor. Sei que você tem. Você é filha, você é filho. Viva, presta atenção, viva como filho e não como escravo. Amém? E aqui, irmãos, abre um parênteses para eu entrar lá em Lucas 15, mas não dá tempo. Lucas capítulo 15, estuda na sua casa, vale a pena. Uma das mais exuberantes, lindas, extraordinárias parábolas que o Senhor Jesus ensinou, a parábola do filho pródigo. Que retrata ali 2 filhos. O mais velho e o mais novo. O mais velho sempre teve tudo à disposição, lembra? Mas vivia como escravo. E o perdido, que esbanjou tudo, a herança, inclusive, que ele pediu antes do pai estar morto. Herança se pedia, herança se desfruta quando os pais morrem. Mas ele pede a herança antecipada, desperdiça tudo. E quando ele volta, ele encontra um pai de braços abertos, que estende para ele uma graça imerecida. Feche seus olhos. Eu não sei qual a sua realidade hoje, meu irmão e minha irmã. Eu não sei como tem sido a sua caminhada, a sua experiência cotidiana com Deus, com a sua palavra. Mas uma coisa eu sei, eu afirmo, porque as Escrituras afirmam:
Você é filho, você é filha. Você, assim como eu, foi, ainda é e continuaremos sendo alvo dessa graça que nós não merecemos, mas que Deus revelou em Cristo Jesus, o seu Filho, e essa graça que nos alcançou, irmãos. E essa graça, preste atenção nisso, tem como benefício não só perdão dos pecados e nos poupar da sentença eterna, mas nos conduzir, irmãos, à vida eterna. E mais, essa graça resulta como benefício uma vida nova, uma vida conectada com Deus, uma vida no Espírito. É isso que Deus deseja para você, que é filho e filha. É isso que Deus deseja para nós. Preste atenção, mas se você não tem vivido à luz dessa realidade, ore ao Senhor agora. Apresente a sua vida a Deus, diga para Ele: Senhor, eu sou grato. Na realidade, irmãos, essa graça imerecida deveria nos colocar de joelhos diante do Senhor em profunda gratidão. Mas fale com Deus. Diga para Ele como você veio hoje, como você entrou aqui, como está a sua caminhada. Embora Ele saiba, é importante que você diga: Senhor, obrigado por Tua presença aqui, por Tua palavra. Como é bom saber que nós não estamos mais no banco de réus. A sentença que pairava sobre nós, a sentença negativa, triste e de morte, inclusive morte eterna, ela foi paga. Ela foi anulada definitivamente, ela foi cancelada quando Cristo, o nosso perfeito, único, completo sumo sacerdote, se entregou por nós. A sentença de morte foi revogada e nós recebemos o dom da graça, a salvação que é por meio da fé em Cristo, é um dom que vem do Senhor para nós. Isso é graça. É o que o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E ele fecha dizendo: porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo. Senhor, como eu quero viver essa realidade. Senhor, como eu quero que os meus irmãos e irmãs da sua igreja vivam essa realidade, de que agora em Cristo, e lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo vai enfatizar isso de novo. Ele vai dizer: olha, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. A obra do Evangelho em nós é uma obra completa. E eu oro porque eu quero viver à luz dessa realidade, Senhor. E oro para que os meus irmãos e as minhas irmãs, aqueles que vão acompanhar essa mensagem posteriormente, eles vivam à luz dessa realidade, de uma nova identidade, de uma nova vida, não só de uma nova condição diante do Senhor, mas especialmente de uma nova realidade, de uma nova identidade que nos conecta assim, frente a frente com essa graça imerecida, mas que nos conecta também à responsabilidade de vivermos de maneira diferente diante de Deus e diante desse mundo. Ajuda-nos. Quando eu me lembro disso, Senhor, eu também volto de novo lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, quando o Senhor dirige a sua palavra aos seus discípulos e diz para eles: olha, vocês são a luz do mundo, sal da terra, luz do mundo. Como eu quero, Senhor, e oro por isso, como eu quero viver à luz dessa realidade.
não viver aquém do que o Senhor tem para nós, não viver aquém da realidade da cruz de Cristo, da sua obra que já foi consumada na cruz e que daqui a pouco nós estaremos celebrando por meio da ceia. Possamos viver à luz dessa realidade. E ao vivermos à luz dessa realidade, possamos, Senhor, dar um testemunho digno e fiel para esse mundo assustado, para esse mundo desesperado e perdido. Nós possamos dar um testemunho efetivo e fiel de que em Cristo nós podemos viver essa realidade. Em Cristo nós somos reconciliados, em Cristo nós somos salvos, e em Cristo nós somos transformados e santificados. Possamos viver à luz dessa realidade. Eu oro por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado a você mais uma vez que posteriormente acompanhará essa mensagem. Anote os textos, estude, mergulhe na palavra. E o meu desejo, a minha oração é que vocês sejam abençoados, edificados, encorajados e transformados pela palavra de Deus. Um grande abraço no seu coração.